E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Senna, eu sou fisioterapeuta e osteopata, adoro anatomia e esporte. Como vocês já viram no nosso vídeo de apresentação, vamos falar um pouco sobre vários temas e o nosso primeiro tema aqui escolhido é sobre a prevenção de lesões musculares. Vamos lá para a nossa conversa aí, para a nossa aula. Então vou começar aqui já falando um pouco sobre as lesões musculares. A maior parte das lesões musculares ocorre durante a atividade esportiva, correspondendo de 10 a 55% de todas as lesões musculares. Então isso aqui é um dado de um artigo científico, não tem necessidade de eu ficar colocando aqui o nome de todos os autores, de cada artigo, de cada coisa que eu cito, mas se você for procurar artigos de lesões musculares, vai encontrar essas informações lá. O músculo a gente divide anatomicamente, estruturalmente, em três tipos de músculo. O músculo estriado esquelético, que é o que vai dominar o nosso assunto aqui nesse vídeo que eu estou montando para essa conversa que a gente está tendo. O músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Se nós viermos a olhar aqui, a estrutura celular do músculo estriado esquelético, ele tem uma formação, uma estrutura diferente do estriado cardíaco. E o músculo liso, que é o músculo relacionado às vísceras aí. Então tem um desenho aqui esquemático só para mostrar qual a diferença dessas estruturas celulares. Aqui o ventre muscular, um cotovelo aqui, um bíceps, o tríceps e aqui o antebraço. Aqui a estrutura cardíaca e o músculo liso aí com os órgãos da região abdominal. Já aqui nós vamos ver uma estrutura macroscópica, essa parte aqui onde nós vamos encontrar a escápula, ligada aqui à parte do ombro, o ombro direito aí no caso. Depois nós vamos ver um tendão e depois o ventre muscular. Foi feito um corte aqui nesse músculo para a gente poder observar essa parte mais interna aí em cima do ventre muscular, que ela se divide em várias partes. Então nós vamos ter o braço, o antebraço. E aqui nós vamos ter esses ossos. Então a articulação ela foi aí colocada, separada do braço, está só o antebraço, isso aqui é o rádio, aqui é a cabeça do rádio, e aqui é onde o bíceps vai se ligar, que é uma parte onde nós vamos encontrar um tendão. O que é um tendão? Nós vamos juntar vários tecidos conjuntivos até formar o tendão, vou mostrar para vocês aqui. Então, o músculo, quando ele sai do osso aqui, ele vai através de um tendão e depois vem as células musculares, estriado esquelético, músculo estriado esquelético. E aí, se a gente for entrando, cada partezinha dessa daqui, ela vai sendo subdividida. Então, eu vou somando tudo isso aqui até formar esse volume completo. Como é que isso aí vai acontecer? Então, nós vamos ter o osso, o tendão, o músculo. E aí, esse músculo vai ter um envolvimento de tecido conjuntivo ali ao redor em cada uma dessas estruturas. Então nós vamos ter aqui a fibra, que a gente chama de fibra muscular. Na fibra muscular, se vocês olharem aí de perto, vão encontrar uma estrutura que envolve ele, é um tecido conjuntivo que envolve, que é chamado de endomísio. Depois, do conjunto de fibras musculares, vai formar um fascículo muscular. E esse fascículo muscular ele vai ser envolvido pelo perinísio, que é essa estrutura mais externa aqui do fascículo muscular. Quando a gente junta vários fascículos, nós vamos encontrar então depois uma estrutura que reveste aí o músculo, porque agora nós temos o músculo, que é o epinísio, essa camada mais externa. Quando eu junto cada uma dessas aqui, vindo na direção do tendão, esse conjunto de tecidos conjuntivos forma o tendão, como se fossem várias microcamadinhas ali, até a gente conseguir formar a parte mais forte do tendão, onde ele vai se inserir aqui no osso. O osso ele geralmente cresce por duas formas, ou uma compressão, onde a gente salta, onde a gente caminha, ali, a gente vai andando e vai recebendo essa compressão no osso, então ele passa pelo processo de calcificação, de densificação desse tecido ósseo, ou então por essa força de tração aí, que nós estamos vendo aqui no tendão, tracionando para poder executar o movimento. Então essa tração, ela também vai aumentar essa calcificação nessa região onde ela está tracionando aí de uma forma geral. O nosso corpo ele vai estar sempre sob compressão, descompressão e tração desses tecidos.
Então, as lesões musculares, os músculos mais comumente afetados são os isquiotibiais, o quadríceps e os gastrocnêmios, que é conhecida como batata da perna. O quadríceps é a coxa, a parte da frente, e os isquiotibiais, o posterior de coxa. Então, esses músculos eles são biarticulares, eles atravessam duas articulações. Por exemplo, os isquiotibiais atravessam a coxa femoral, o quadril, e atravessam o joelho, por isso que a gente chama de biarticular. Atravessam duas articulações, são músculos longos, eu vou mostrar depois um exemplo, e o quadríceps também, que é um músculo só que na frente da coxa, ele vai da frente do quadril até a frente do joelho. No meio do tendão do quadríceps, a gente tem uma estrutura óssea, que é um tipo de osso chamado patela, é um osso chamado de sesamoide, que é um osso que está no meio do tendão. Então a patela ela está no meio do tendão. É só para evitar esse atrito entre o fêmur e o tendão, então existe uma patela, uma cartilagem ali para poder ter um deslizamento e acoplar melhor essas duas estruturas. E esses músculos biarticulares estão mais sujeitos a forças de aceleração e desaceleração. Então, essa aceleração e a desaceleração, ela pode ser treinada, e um dos grandes objetivos de treinar isso daí é você executar corretamente a atividade que está sendo proposta e também prevenir as lesões, que vai ser o próximo tema aí. Então, como é que vamos prevenir essas lesões musculares? Isso aí é uma pergunta que todo mundo, é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? De $1 milhão aí, já aumentei o preço. Então a pergunta de $1 milhão, ela seria como que nós vamos prevenir essas lesões musculares? Então a educação é sempre a melhor prevenção. Por quê? Porque nós temos que entender como nós vamos lidar com isso aí e evitar que o processo de lesão ele seja acumulativo. A única forma que a gente tem de prevenir é entendendo como é que funciona essa estrutura muscular. Então vamos pensar aqui numa atleta que está praticando uma atividade física, então ela está com peso nas costas e aí essa pessoa ela vai descer, né? Vai fazer um movimento de flexão de coxa femoral, ela vai dobrar a coxa dela, a coluna vai ficar reta para frente, os joelhos vão estar semiflexionados e os dois pés apoiados. Então está uma setinha aqui mostrando como é que ela estava, como é que foi a postura final. Então a dica técnica aqui é: execute um movimento lento e de forma lenta, né, um exercício de forma lenta, e sinta o alongamento da região lombar e dos isquiotibiais. Então, sentir esse alongamento da região lombar e dos isquiotibiais aí vai ser uma forma de você entender em que ponto você está conseguindo chegar ali e gerar realmente uma ação real com esse exercício aí que está sendo proposto. Para que serve isso daí? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma corrida, ela não é uma atleta, mas ela vai fazer uma corrida na praia, tá descalça, vai fazer uma corrida ali numa terra batida, ou vai correr na grama. Então ela faz uma atividade e esse exercício aí ele pode ser uma prevenção, já que os isquiotibiais, quadríceps e panturrilha são músculos que têm maior número de lesões. Esse é um bom exercício aqui para já provocar uma prevenção numa pessoa que faz uma atividade mínima ali, sem uma exigência extrema como um esporte de corrida. Vamos pensar aqui numa prevenção de lesão muscular para um atleta que vai fazer saltos de uma plataforma para dentro da piscina. Então, um exercício que a gente pode fazer como prevenção é o mesmo exercício que a gente estava mostrando anteriormente, porém agora sem flexionar os joelhos. O movimento ele vai acontecer mais nos quadris aqui, e aí quando você for fazer o movimento para baixo, ele vai executar de forma lenta, como por exemplo, descer em 6 tempos, vai flexionar, está em pé, com o corpo reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 6 tempos, volta em 1 tempo para a posição ereta e repete isso algumas vezes, de acordo com a proposta de treinamento que o teu professor de educação física te orientou, ou o fisioterapeuta também, se for um caso de recuperação muscular. Então, essa vai ser a posição de salto do atleta, então ele tem que estar com essa musculatura aí, com uma boa exigência para acelerar e desacelerar durante a atividade física. Agora vamos pensar num atleta que corre, que faz treino de velocidade, de tiro, e ele está numa fase alta de treinamento, porém ele quer continuar fazendo a manutenção dele de fortalecimento. Ele não está na base, ele já está numa fase agora que ele está correndo com mais velocidade. Então ele não precisa exigir tanto da parte de sobrecarga muscular na hora do treinamento de força,
mas ele pode executar o movimento de flexão de tronco, onde a gente vai trabalhar a musculatura do glúteo máximo, vai trabalhar a musculatura do posterior da coxa e vai trabalhar a musculatura paravertebral, segurando apenas uma barra sem peso. Porque como está exigindo demais na corrida, né, uma fase da corrida, nesse momento aí que ele está fazendo um treinamento de mais velocidade, em vez de trabalhar mais o volume, ele está trabalhando mais velocidade. Então a gente tira um pouco a sobrecarga da musculação, mas continua fazendo o gesto esportivo com uma barra ali só como uma referência para manter a elasticidade desse posterior de coxa. Essa daí é uma imagem que a gente está vendo aqui do lado, é uma imagem do quadríceps, que é um músculo. Quando a gente fala quadríceps, é porque ele tem 4 ventres musculares. Então nós vamos ter o vasto lateral, que vem saindo do quadril aqui da parte superior, pelo fêmur, pelo meio do fêmur, o vasto medial também, que vai saindo do ponto alto aqui do fêmur, vai da parte do quadríceps, na parte do meio do fêmur, e aí ele vem em direção também à patela, que é essa parte baixa aqui. O reto femoral ele também vai vir, e tem um músculo por baixo do reto femoral, que é o vasto intermédio. Então, o conjunto desses músculos aí, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral, que é esse de cima, e o vasto medial, eles vão se juntar, formar aquele tendão que a gente mostrou lá anteriormente, como é que é formado esse tendão. Ele vai se inserir nesse osso aqui, que é a patela está no meio desse tendão, e depois a gente vai ter aqui, ó, a parte mais inferior, que é o ligamento da patela com a tíbia, que a gente consegue palpar aquele ossinho ali na frente do joelho, um pouquinho embaixo da patela. Ali já é a nossa tíbia. Então, fazer esse treinamento também do quadríceps, como é um músculo que, como a gente viu que vários estudos mostram que é um dos músculos também com um potencial grande de lesão, geralmente o músculo em si não machuca tanto, mas o tendão dele e a parte inferior e a patela aqui também, eles machucam mais até do que a própria estrutura muscular. Então, vamos comparar aqui duas pessoas que provavelmente aí podem ter a mesma idade. Ele está com o treinamento dele em dia, né, o que está aí do lado direito, e o outro, ele não está com treinamento em dia, é uma pessoa sedentária. Se ele é uma pessoa sedentária, a massa muscular dele, com o passar do tempo, ela vai sendo substituída por um tecido adiposo. Então vamos olhar aqui, foi feito um corte na coxa, e aí a gente está olhando agora como se fosse de frente para esse corte. Aqui a gente vai ver a pele ao redor, que é essa parte aí mais clara. Depois nós vamos ver numa segunda camada, vai ter o tecido adiposo. E numa terceira camada nós vamos encontrar aqui os ventres musculares, que é essa estrutura aqui mais vermelha. Entre elas a gente vai ver aquelas estruturas que separam os músculos uns dos outros, que nós vimos lá que vão formar os tendões. E aqui o osso, que é o fêmur no meio. Os vasos sanguíneos passando lá perto dos ossos, aqui tem um vaso sanguíneo mais perto da pele, mas a gente comparando com o outro sujeito que está treinado, fazendo um corte na mesma altura da coxa, quando a gente vem para cá, vai ter a pele, esse corte transversal, depois nós vamos encontrar uma camada muito fina de tecido adiposo. E depois nós vamos encontrar uma camada bem maior, quando a gente compara uma pessoa com a outra, um indivíduo com o outro, uma camada muito maior muscular. Provavelmente a densidade óssea, se for medida nesse segundo indivíduo aqui que a gente está observando que pratica atividade física, ele provavelmente vai ter uma densidade óssea maior. Um atleta, por exemplo, que ele está treinado e que ele tem um peso, por exemplo, um atleta de judô, um atleta de sumô, ele tem essa característica muscular, porém ele tem essa camada de gordura aqui por fora. Tá? Então não é porque uma pessoa ela está com visualmente ali, quando a gente olha para ela, a gente vê que ela está um pouquinho gordinha, mas por baixo daquela estrutura de tecido adiposo tem uma camada muscular muito forte. Então a referência para a gente é se ele é atleta, pratica atividade física, e se ele não pratica atividade física. Então esse indivíduo aqui, ele é sedentário, e o outro é um praticante de atividade física. A gente vai ver isso num corte agora, numa imagem radiológica, que é o próximo slide. Dois homens, um com 74 anos, sedentário, e a gente vai ver essa camada branca aqui de fora,
essa camada mais esbranquiçada, que está bem clara e bem aparente nessa imagem, ela é o tecido adiposo. Então ele tem bastante gordura aqui ao redor da massa muscular, e uma massa muscular pouquíssimo desenvolvida. Comparando, isso aqui é a parte mais ou menos da altura da coxa, o quadríceps, aquele músculo que a gente viu, e aí quando a gente compara com um triatleta de 70 anos, olha, ele tem a pele e depois logo em seguida vem uma camada muscular muito forte, sendo substituindo esse tecido adiposo aí nessa imagem de cima de um indivíduo sedentário. Então, como prevenir as lesões musculares? Existem algumas pessoas, alguns profissionais ou alguns estudos falando sobre que o alongamento antes ou depois da atividade esportiva pode melhorar, prevenir as lesões. Isso caiu por terra, dificilmente agora a gente vê algum estudo que vai a favor dessa afirmação aí. Como é que a gente faz essa relação? Então, não alongar imediatamente antes e nem alongar imediatamente depois. Por que isso? O alongamento ele provoca um relaxamento. Se você fizer um alongamento imediatamente antes, o seu músculo vai relaxar. E aí logo em seguida você coloca ele em estiramento, uma fase de aceleração e desaceleração. Existe um risco desse músculo ele, entrar num colapso, porque ele está relaxado, de repente ele vai ser solicitado para as duas coisas, tanto aceleração quanto desaceleração. Então o risco de você se machucar ele é mais alto se você fizer um alongamento logo imediatamente ao praticar uma atividade esportiva. E depois, por que não deve? Imediatamente depois não deve, porque você está sob efeito de uma série de substâncias que inibem a dor, e aí se você tiver tido uma pequena lesão, você vai ultrapassar aquele ponto de estiramento como uma forma de alongamento. Você pode ultrapassar aquilo dali e terminar se lesionando porque você não está com parâmetro para medir se a tensão que você está colocando ali para alongar é uma tensão que realmente vai manter o teu músculo saudável. O aquecimento ele deve ser feito antes da atividade esportiva. Geralmente esse aquecimento ele é feito de uma forma gradual, você vai aquecendo no gesto esportivo. Se você vai correr, você vai aquecer as panturrilhas, o quadríceps, vai dar passadas um pouco mais longas, não é simplesmente ficar pulando corda, você vai aquecer o gesto esportivo. O fortalecimento pode ajudar a reduzir as lesões? Com certeza. Hoje eu acho que o grande processo é trabalhar a musculatura para que ela consiga receber uma sobrecarga e ela está apta a responder aquele estímulo de aceleração e desaceleração. Lógico que o indivíduo mais forte também, há um trauma lateral, há um trauma que ele receba ali de alguma coisa que bata nele durante a atividade física, ou algum outro atleta, ou ele bata em algum local, por exemplo, uma trave, ou ele caia. Se ele tiver uma massa muscular maior, mais volumosa, ele vai ter mais proteção para a região do pescoço, para a região da lombar, para a região do quadril, dos braços. Então, não só da lesão, do estímulo do próprio esporte, mas também há traumas externos aí que também podem ser o que vão provocar essas lesões nos músculos. Então ele também vai servir como uma certa proteção, como se tivéssemos realmente ficar mais forte para poder receber ali tanto o estímulo da atividade esportiva quanto de um trauma relacionado ao esporte. A simetria muscular, da força muscular, é responsável por lesões musculares? Quando a gente produz uma força repetitiva de um único lado, a ideia é que você comece a produzir assimetrias. Por exemplo, o atleta de golfe, o atleta de tênis, o atleta de vôlei que saca só com uma mão, que reproduz aquele movimento de forma repetitiva, a tendência é que ele fique muito mais forte. Então o ideal é fazer um trabalho com o lado contralateral, com o outro lado, para que você consiga manter essa simetria entre o lado direito, que é o lado, no caso de algum atleta que tem o lado direito, ou o esquerdo dominante, você vai trabalhar o outro lado. Então isso daí é um apanhado de informações, tem muitos estudos já falando sobre cada um desses assuntos, tem muitas discussões. A ideia aqui não é esgotar esse assunto, mas pelo menos introduzir esse grupo de informações que estão relacionadas às lesões musculares e aí como a gente pode pensar em prevenir. Então o professor de educação física, o fisioterapeuta, o próprio indivíduo ter a consciência de que ele tem que respeitar o corpo. Então, entender como é que funciona aquilo dali para poder evitar uma lesão de forma um pouco mais grave. Então, como a gente já falou, educar é sempre a melhor prevenção.
Não se esqueça de se inscrever no canal, curtam por favor esse vídeo e se puderem compartilhar vai ser ótimo. Obrigado e até o próximo vídeo.